Olá pessoal, este é o meu primeiro vídeo do meu canal, onde eu trarei assuntos relacionados a todo tipo de livro para diferentes realidades, diferentes situações, tudo de acordo com a minha percepção. Este é o livro do Taleb, A Lógica do Cisne Negro, onde irei falar. O primeiro capítulo é o aprendizado do cético empírico. Vamos começar. Ótimo. Então, minha primeira pergunta para você é a seguinte: como você interpreta? Uau. E você acredita que na sua realidade isso acontece com todas as pessoas? Agora, na realidade, é, o cético, o cético empírico, de certa forma, né, como o livro próprio já diz, né, que é a anatomia do cisne negro, muitas das vezes as pessoas têm a cultura de achar que sabem as coisas, têm a tendência de, muitas das vezes, achar que estão preparados para tudo, já que, de certa forma, o cisne negro é, é basicamente tudo aquilo que é imprevisto, né? É basicamente uma coisa que você não está preparado, algo que veio para mudar, a história. E atualmente na minha sociedade, onde eu vivo, eu acredito que isso se aplica muito que a gente tem, né? Já que a gente tem a dificuldade de conhecer a verdade. A gente muitas das vezes não questiona isso. Então, eu acho que isso ia se aplicar. Tipo, é uma cena tipo, diferente. As pessoas deveriam se preparar, né, para o cisne negro simplesmente pelo facto de estarem preparados. As pessoas devem estar preparadas para o imprevisto. Eu não acho que, de facto, eu diria que só pelo facto de, por exemplo, o ser humano muitas das vezes não está preparado para o acontecimento, tipo, para o imprevisto, né? Por exemplo, as pessoas, mas isso se calhar é mais lá para frente, mas vou só trazer, é que as pessoas têm a tendência de explicar as coisas só depois delas acontecerem. Então, por isso, é que, por exemplo, a primeira coisa que a pessoa deve saber é que vão acontecer imprevistos. Qualquer coisa pode acontecer. Você não está preparado para determinar quando, onde, mas precisa saber que pode acontecer qualquer coisa. Isso é uma das coisas que, pelo menos para mim, desde que eu comecei a ler o livro, eu percebi que eu tenho que estar preparado para qualquer situação. Mas situações que, por exemplo, o livro considera cisne negro, aquela situação que muda o rumo das coisas. Por exemplo, houve situações, por exemplo, essa guerra que aconteceu no Líbano, é uma guerra que mudou a história do Líbano. É uma história que mudou até o próprio autor, porque de certa forma ele tinha uma percepção das coisas totalmente diferente. Houve cidadãos que tinham percepções das coisas diferentes. Por exemplo, em Angola aconteceu uma guerra. Tipo, aquilo é uma guerra antes da era colonial, né? A guerra que depois veio a seguir é uma guerra que ninguém estava preparado. Mas, em função das ambições que as pessoas tinham, as pessoas começaram a socializar e dizer, pronto, isso aconteceu porque o fulano de tal já tinha a intenção de fazer aquilo. Então, aquela guerra toda, tipo, a guerra em si toda mudou a história, mudou a cena toda. De forma quase silenciosa. Isso é verdade. Porque, porque existem situações das quais a gente tenta sempre explicar. Porque eu me lembro que eu estava a ler, tipo, a questão de que o ser humano quer sempre explicar aquilo para si, é para que ele possa se convencer de que muitas das vezes sabe da situação.
Entende? Então, existem situações, muitas das situações, como por exemplo aqui, que quando ele diz que não, as cidades levantinas eram mercantis por natureza, e às vezes até fala sobre os ortodoxos, os cristãos e tudo mais, todo tipo de pessoas. Então, no mundo existe todo tipo de pessoas. As famílias, as pessoas, tipo, as pessoas que estão ali, os caras, tipo, que você sabe que não, certas pessoas não estão preparadas para aquilo. Eles simplesmente vivem a vida. Exato. E acho que é aí que o livro traz essa provocação, né? Mostrar que por mais que a gente tenha vivido muitas vezes ao longo desses milênios, Isso é verdade. Isso realmente é pura verdade. Nós não temos o controle de tudo. Né? Não temos a tendência. Mas eu acho que assim eu estou à espera da próxima pergunta, é que para uma realidade, para um país como o meu, que está em constante desenvolvimento, que ainda está em desenvolvimento, vai haver muitos cisnes negros. Espera-se que haja. Assim, pelo facto de haver pessoas no passado, no mundo, aqueles que são considerados, que foram considerados grandes cientistas, espera-se que pelo menos em um determinado país, para que possa desenvolver, haja algum cisne negro, porque é necessário. Bem, isso é verdade. Então, estou à espera da próxima. Qual a próxima pergunta? Tá. Quais seriam os pilares? Primeiro, eu acho que nós temos a dificuldade de buscar pelo conhecimento. Acho que o conhecimento, o amor pelo conhecimento, deveria ser uma das primeiras coisas. Tipo, e a segunda, acho que deveria ser a seria, seria a gente estar aberto a novas ideias. Porque muitas das vezes a gente tem a tendência de querer mostrar que estamos certos, que sabemos as coisas e que achamos que o que a gente sabe é o único caminho. Do mesmo jeito que a gente lê livros e acha que muitas das vezes o facto da gente ler essa mesma, essa mesma informação é o certo, e muitas das vezes a gente esquece que pode ser até a percepção de uma outra pessoa. Então acho que deve ser isso. A gente perceber que a gente tem uma ideia, tem uma ideologia, fazer entender que é aquilo que a gente é de acordo com a nossa percepção, e a gente deveria simplesmente fazer a coisa. Sim, tá bom, isso é verdade, tá bom. A outra pergunta? Como é que devemos experimentar? Tipo, a incerteza é uma coisa que desde que comecei a ler esse livro, eu percebi que é uma coisa que você precisa aprender a lidar com ela. Por quê? Porque quando existem muitos cisnes negros, que muitas das vezes os cisnes negros nem dão para ser controlados, é que você precisa, por exemplo, você precisa aceitar
que você não controla o mundo. Você não controla o mundo. Por quê? Porque o mundo é imprevisível. Assim como certas pessoas disseram, não, o mundo é imprevisível. Realmente, o mundo é imprevisível. A vida é imprevisível. Então, a imprevisibilidade que existe é uma coisa que nós, como seres humanos, devemos aceitar. Devemos estar cientes que existe a imprevisibilidade e que, pelo facto de existir isso, nós devemos nos preparar para certas situações. Estar preparado não significa que você claramente vai evitar. Não, é você saber que, olha, qualquer situação pode acontecer. Por exemplo, significa que, como por exemplo, você é saber que se você é saber que a natureza em si te dá chuva, então você como ser humano deve, se você vive numa situação ruim, é você preparar condições para que aquilo não te possa destruir. Não é você achar que consegue evitar aquilo, né? Mas é evitar que aquilo te atinja tanto que prejudique a tua vida, né? É como ele próprio diz, né? É que o passado só determina o passado, nunca o futuro. Então, o presente, então com isso eu percebi que não, o passado não determina o futuro. O passado determina o passado, o presente dá ênfase ao futuro, mas não determina como ele vai ser, né? Porque o futuro é uma linha que está ali que você pretende chegar lá, porque quando você chegar lá ele deixa de ser o futuro e passa a ser o presente. Certamente. Então, vamos para a nossa última pergunta. Qual vai ser? O principal conselho que eu deixo é leem e estejam abertos a novas ideias, porque muitas das vezes aquilo que nós lemos, ouvimos, nem sempre é a realidade. Às vezes nem sempre se aplica a nossa realidade, porque o facto de você ler o mesmo livro que o outro, precisas perceber que vocês, se calhar, estão em realidades diferentes, com oportunidades diferentes. Então, se você quer mudar a tua vida, não seja orgulhoso, não seja um peru, seja um cisne negro para a tua própria vida. Ok, muito obrigado. Este é o meu vídeo onde eu abordo, né, sobre a minha percepção e as minhas ideias sobre a lógica do cisne negro. Haverá mais vídeos, então se estiver interessado, deixa o teu like, deixa o teu comentário da ideia de que se calhar você quer que seja abordado, do que você acha, tipo, deixa um comentário falando sobre um livro que você acha que vai ser muito bom, sobre o que você acha. Então, muito obrigado, agradeço, até a próxima vez.